Que os que amam a tua salvação digam continuamente: Deus seja engrandecido. Salmo 70, verso 4. Estas palavras ocorrem pelo menos 3 vezes no livro de Salmos e, portanto, podemos considerá-las especialmente importantes. Quando Deus fala 1, 2, 3 vezes, Ele faz como se nos despertasse para uma atenção peculiar e clama por pronta obediência ao que Ele diz. Não sejamos surdos à voz divina, mas que cada um diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Você observará que neste e no Salmo 40, esta palavra sagrada é colocada em oposição aos discursos ímpios dos perseguidores. Os ímpios dizem ha, portanto, que aqueles que amam a salvação de Deus tenham uma palavra de ordem comum com a qual silenciar as zombarias maliciosas dos ímpios. Que eles digam: Deus seja engrandecido. A sinceridade dos iníquos deve ser um estímulo para o fervor dos justos. Certamente, se os inimigos de Deus não poupam blasfêmia e profanação, se estão sempre vigilantes para encontrar motivos para lançar vitupério sobre o nome e a Igreja de Cristo, devemos ser mais do que igualmente vigilantes e diligentes em espalhar o conhecimento do Evangelho que engrandece o nome do Senhor. Oxalá a sua igreja fosse tão séria quanto a sinagoga de Satanás. Se tivéssemos em nossa sagrada causa 1/10 do espírito infatigável daqueles escribas e fariseus que percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito. Até mesmo o arquidemônio nos envergonha por sua sagacidade contínua, pois ele sobe e desce na terra procurando a quem possa destruir. A cláusula que selecionamos para nosso texto também segue imediatamente após outra, que pode ser considerada como um trampolim para ela. Antes de podermos amar a salvação de Deus, devemos buscá-la. Portanto, lemos: que todos aqueles que te buscam se regozijem e se alegrem em ti. Há um dever peculiar para os buscadores, que eles cuidem disso. E então segue-se uma obrigação adicional peculiar para aqueles que encontraram o que procuraram. Permita que a alegria e o regozijo sejam primeiro percebidos pelo buscador ao receber pessoalmente a graça de Deus, e então prossigamos a um estágio posterior. O recém-convertido tem seu negócio principalmente dentro. Será bom para ele se seu coração puder sinceramente alegrar-se no Senhor. Quando os crentes são jovens e fracos, eles não estão preparados para a batalha. Portanto, que fiquem em casa por um tempo e sob sua videira e figueira comam os doces frutos do Evangelho, nada os assustando. Não enviamos nossos filhos para o serviço árduo, esperamos até que seus membros estejam desenvolvidos e em seguida designamos sua parte no trabalho da vida. Que os recém-chamados sejam carregados como cordeiros no seio do Salvador e carregados como as asas das águias. Que todos aqueles que te procuram se regozijem e se alegrem em ti. Mas quando os homens avançam além do estágio inicial, quando estiverem persuadidos de que Cristo é deles e de que foram adotados na família de Deus, então aceitem com alegria o serviço ativo. Que não seja agora a principal preocupação deles ter uma experiência alegre por conta própria, mas que busquem diligentemente o bem de seus semelhantes e a glória de Deus. Homens fortes receberam forças para que carreguem fardos e realizem trabalhos. Leve é esse fardo e bendito é esse trabalho. Deixe-os dizer continuamente: que Deus seja engrandecido. Devo, portanto, esperar que qualquer coisa da fervorosa exortação que seja dirigida aos crentes neste tempo venha com duplo poder para aqueles de vocês que estão avançados na vida divina. Quanto mais você sabe da salvação de Deus, mais você vai amá-la. E quanto mais você a ama, mais você é obrigado a reconhecer o sagrado dever e o privilégio de dizer: que Deus seja engrandecido. Que cada um de vocês aqui esteja disposto a assumir a obrigação, caso tenha usufruído do benefício. Então eu quero começar discriminando o personagem. Os indivíduos aqui mencionados são aqueles que amam a salvação de Deus. Então está implícito que eles são pessoas que são salvas, porque não é de acordo com a natureza amar uma salvação da qual não temos parte. Podemos admirar a salvação que é pregada,
mas amaremos somente a salvação que é vivida. Podemos ter pontos de vista ortodoxos quanto à salvação, embora não sejamos salvos. Mas não devemos ter afeição sincera por ela, a menos que sejamos redimidos por ela da ira vindoura. Os salvos, portanto, se referem aqui, e podemos acrescentar que eles são salvos de modo a ter a certeza disso e, consequentemente, a sentir o calor do amor ardente e grato em seus corações. Eles amam a salvação de Deus porque a agarraram. Eles a possuem, sabem que a possuem e, portanto, a valorizam, e seus corações estão ligados a ela. Amado, espero que grande parte desta congregação possa dizer diante do Deus que busca o coração: somos salvos. Chegamos todos culpados e sobrecarregados ao pé da cruz. Nós olhamos para cima, vimos o fluir do precioso sangue do Salvador, confiamos nele como nosso sacrifício expiatório e, pela fé, recebemos o perdão total por meio do seu precioso sangue. Pessoas felizes que têm esta bênção e sabem disso. Que nenhuma dúvida possa obscurecer seu céu. Que você leia claramente seus títulos para os lugares celestiais, escritos de forma legível e indelével no precioso sangue de Jesus Cristo, seu Salvador. Vocês são as pessoas com quem falamos hoje. Você conhece e, portanto, ama a salvação de Deus. Mas mais do que isso, para sustentar e levar à perfeição num coração renovado uma afeição ardente pela salvação divina de uma espécie que continuará e se tornará praticamente fecunda, deve haver uma consideração inteligente e uma apreensão instruída quanto ao caráter desta salvação. É uma pena que tantos cristãos professantes tenham apenas uma religião de sentimento e sejam totalmente incapazes de explicar e justificar sua fé. Eles vivem mais por paixão do que por princípio. E o cristianismo neles é uma série de convulsões, uma sucessão de emoções. Eles foram incitados em uma certa reunião, excitados e empolgados. E esperemos que eles tenham se convertido real e sinceramente, mas não conseguiram se tornar discípulos ou aprendizes no que diz respeito à extensão verdadeira do nome. Eles não se sentam aos pés de Jesus. Eles não são bereanos que examinam as Escrituras diariamente para ver se essas coisas são assim. Eles se contentam com os meros rudimentos, os elementos simples. Eles ainda são crianças e precisam ser alimentados com leite, pois não podem digerir a carne forte do reino. Essas pessoas não discernem tantas razões para admirar e amar a salvação de Deus quanto o crente inteligente, iluminado, ensinado pelo Espírito Santo. Desejo diante de Deus que todos nós, depois de termos recebido a Cristo, meditemos muito sobre sua pessoa abençoada e os detalhes da sua obra, e as várias correntes de bênçãos que saltam da fonte central do sacrifício do Calvário. Toda a Escritura é proveitosa, mas especialmente aquelas Escrituras que dizem respeito à nossa salvação. Algumas coisas perdem por observação. Elas ficam mais admiráveis quando menos compreendidas, mas o Evangelho ganha pelo estudo. Nenhum homem se cansa de meditar sobre ele, nem vê sua admiração diminuída, mas abundantemente aumentada. Bem-aventurado aquele que estuda o Evangelho dia e noite e nele encontra o deleite do seu coração. Tal homem terá uma afeição mais constante e intensa por ele, na proporção que perceber sua excelência e glória insuperável. O homem que recebe o Evangelho superficialmente e o mantém como uma questão de impressão ou um pouco mais só que isso, é totalmente incapaz de dar uma razão para a esperança que há nele. Ele carece daquilo que confirmaria e intensificaria o seu amor. Agora, deixe-me mostrar a você, amado, o que é a salvação que o crente atencioso ama. E posso começar dizendo que ele ama mais do que tudo o próprio Salvador e se deleita nele. Frequentemente, nosso Senhor é chamado de salvação, porque Ele é o grande obreiro dela. Ele é o autor e finalizador, o alfa e o ômega disso. Aquele que tem Cristo tem salvação, e como Ele é a essência da salvação, Ele é o centro da afeição dos salvos. Você, amado, considerou cuidadosamente que Jesus é divino, sendo nosso Criador e preservador, bem como nosso Redentor?
Você entende perfeitamente que nosso Senhor é infinito, eterno, nada menos do que Deus, e, no entanto, por nossa causa, Ele tomou sobre si a nossa natureza. Foi revestido dessa natureza com todas as suas enfermidades, exceto o pecado. E nessa natureza agonizou, sangrou e morreu, o justo pelos injustos, para que pudesse nos levar a Deus. Ó maravilha das maravilhas, milagre dos milagres, o Senhor imortal caiu diante da morte. O príncipe da glória se curva para ser cuspido. A vergonha e a desonra não puderam fazê-lo recuar de seu abençoado propósito, mas para a morte de cruz ele se entregou. Ó vocês que são salvos, não amam a Cristo, que é a sua salvação? Você não sente um desejo ardente de vê-lo como ele é? Não é a presença dele, mesmo agora, um céu para você? Não será uma visão face a face de sua glória, todo o céu que a sua imaginação pode conceber e desejar? Eu sei que é assim, se você é regenerado. Seu coração está ligado a Jesus. Seu nome está colocado como um selo nele. Portanto, eu o exorto a dizer continuamente que Deus seja engrandecido. Glória ao Pai que deu seu Filho, ao Filho que se entregou e ao Espírito Santo que nos revelou tudo isso. Deus triuno seja exaltado para todo sempre. Mas você não ama apenas a pessoa do Salvador, pois tenho certeza de que você se deleita no plano de salvação. Qual é esse plano? É resumido em uma única palavra: substituição. Como dizem os versos, ele suportou para que nunca possamos suportar a justa ira do seu Pai. O pecado não foi absolutamente perdoado, do contrário, a justiça seria desonrada. Mas o pecado foi transferido do culpado para o inocente. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, de todos os que ele deu ao seu Filho. Quando nossa iniquidade foi encontrada sobre o inocente Cordeiro de Deus, ele foi ferido por Deus e afligido, como se fosse um pecador. Ele foi feito para sofrer por transgressões que não eram suas, como se fossem suas. E assim a misericórdia e a justiça se encontraram, e a justiça e a graça se beijaram. Infelizmente, muitos lutam contra este plano, mas me alegro por estar rodeado de corações calorosos que o amam e por isso morreriam. Quanto a mim, não conheço nenhum outro evangelho, e deixe essa língua ser muda em vez de pregar qualquer outro. A substituição é a própria medula de toda a Bíblia, a alma da salvação, a essência do evangelho. Devemos saturar todos os nossos sermões com ela, pois é a força vital de um ministério evangélico. Devemos mostrar diariamente como Deus, o juiz, pode ser justo e justificador daquele que crê. Devemos declarar que Deus fez da alma do Redentor um sacrifício pelo pecado, fazendo o pecado por nós aquele que não conhecia pecado, para que nele pudéssemos ser feitos justiça de Deus. Nosso testemunho claro deve ser: ele foi feito maldição por nós, que ele carregou nossos pecados em seu próprio corpo no madeiro, que ele uma vez foi oferecido para lavar os pecados de muitos, e que ele foi contado com os transgressores, e ele levou o pecado de muitos. Nunca devemos falar sobre isso com a respiração suspensa, para não sermos considerados infiéis ao nosso encargo. E por que, irmãos, não devemos proclamar com alegria essa doutrina? Não é o mais grandioso, nobre, mais divino sob o céu? O plano adorna tanto todos os atributos da divindade e fornece uma base segura para uma consciência trêmula descansar. Tal fortaleza, tal castelo forte e alto para a nossa fé é este, e nos alegra que não podemos deixar de amar totalmente essa verdade. A própria forma e o plano disso são mais caros às nossas almas do que a nossa própria vida. Ou então vamos sempre dizer que Deus seja engrandecido, visto que ele planejou, organizou e executou este método divino de combinar justiça com misericórdia. Mas, amados, também amamos a salvação de Deus quando consideramos qual era o objetivo dela. O objetivo disso, para conosco, era redimir para Cristo um povo que deveria ser zeloso de boas obras. Um pecador não regenerado ama a salvação do inferno, mas o santo ama a salvação do pecado. Qualquer um desejaria ser salvo do abismo do inferno,
mas apenas um verdadeiro filho de Deus deseja ser salvo de todos os caminhos falsos. Amamos a salvação de Deus porque ela nos salva do egoísmo, do orgulho, da concupiscência, do mundanismo, da amargura, da malícia, da preguiça e da impureza. Quando essa salvação for completada em nós, seremos sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, e seremos renovados em santidade segundo a imagem de Cristo, nosso Senhor. O fato de seu grande objetivo ser nossa perfeição em santidade é a principal beleza da salvação. Estaremos satisfeitos em ser pobres, mas não podemos nos contentar em ser pecadores. Poderíamos estar resignados com a doença, mas não poderíamos nos contentar em permanecer alienados de Deus. Ansiamos pela perfeição e nada menos que isso nos contenta. E porque isso é garantido ao crente no Evangelho de Cristo, amamos sua salvação e diríamos e vamos dizer continuamente que Deus seja engrandecido. Eu poderia, sim, ampliar cada parte dessa salvação e dizer que ela é considerada querida por nós sob todos os aspectos e de todos os pontos de vista. Amamos sua salvação não por causa de uma ou duas características nela que especialmente excitam nosso deleite, mas por tudo que ela é. O mais importante é o amor incomparável mostrado nela. Porque o Senhor deveria amar os homens, criaturas insignificantes como são, em comparação com todo o universo? Porque ele deveria colocar seu coração em tais coisas? Mas mais do que isso, como ele poderia amar homens rebeldes que violaram suas leis de maneira arbitrária e arrogante? Porque ele deveria amá-los tanto a ponto de desistir do seu unigênito? São coisas das quais falamos livremente, mas quem de nós sabe qual é o seu peso? Deus mostra, diz Paulo, seu amor por nós, visto que, enquanto éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Eu acredito que mesmo no céu, com faculdades aumentadas, será um assunto de perpétua maravilha para nós que Deus pudesse nos amar e salvar. E não devemos amar a salvação que emana da fonte profunda da afeição eterna do Pai? Ó irmãos e irmãs, nossos corações teriam que ser mais duros do que o granito e feitos de aço endurecido pelo inferno, se pudéssemos de uma vez acreditar que somos salvos, mas não amar intensamente, amar completamente a salvação que foi planejada pelo coração do Deus eterno, do grande eu sou, do Deus trino. Amamos sua salvação, mais uma vez, porque além da demonstração do maravilhoso amor, é uma salvação tão segura, tão real, tão verdadeira, que nós não damos a fábulas engenhosamente inventadas, não colocamos nossas almas por acaso em uma ficção, não corremos risco quando confiamos no Salvador. Embora um dos nossos hinos diga: aventure-se nele, aventure-se totalmente, não deixe nenhuma outra confiança se intrometer. Isso é apenas condescendência com os sentimentos dos descrentes trêmulos, pois não há risco nisso. Não é uma aventura, na verdade. É certo eternamente. Deus colocou em Cristo o meu pecado. O meu pecado foi realmente punido nele, então não pode haver uma razão pela qual eu pudesse ser condenado. Mas existem 10.000 argumentos pelos quais eu deveria ser para sempre aceito no amado. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, se antes ressuscitou, que está agora à destra do Pai, que também intercede por nós. A substituição é uma base para uma confiança inteligente. Ela satisfaz tanto a exigência da lei quanto os medos da consciência, e dá aos crentes uma paz profunda, estável e substancial que não pode ser quebrada. Amamos essa salvação porque sentimos que ela coloca um alicerce de granito sob nossos pés, em vez da areia movediça do mérito humano. Na verdade, o que temos são todos os atributos de Deus se unindo para garantir nossa segurança. Amamos a salvação de Deus também porque ela é tão completa. Nada permanece inacabado que seja necessário para remover o pecado do crente e dar-lhe justiça diante de Deus. No que diz respeito à expiação pelo pecado, a expiação é gloriosamente completa.
Você se lembra daquela expressão notável do apóstolo, onde ele descreve os sacerdotes como estando continuamente no altar, oferecendo sacrifícios ano após ano, e mesmo dia após dia, porque a expiação por tal meio nunca poderia ser concluída de verdade. Esses sacrifícios nunca poderiam tirar o pecado, portanto, eles deviam ser oferecidos perpetuamente, continuamente, repetidos, e o sacerdote devia sempre estar no altar. Mas, diz o apóstolo, este homem, nosso grande Melquisedeque, depois de haver oferecido um sacrifício pelo pecado para sempre, o sacrifício de si mesmo, sentou-se, pois a obra estava consumada, sentou-se à destra de Deus. Jesus realizou o que o sacerdócio aarônico, em longa sucessão, falhou em fazer, o que a lei não podia fazer. Embora rios de sangue, como o poderoso rio Quizon, possam fluir de bois e cabras, e embora o incenso pudesse fumegar até a pilha ficar alta como o Líbano, com todos os seus lindos cedros, o que havia em tudo isso para fazer a propiciação de um único pecado? O trabalho foi apenas obscurecido. A expiação real não foi oferecida. Era apenas uma imagem justa, mas a substância em si não estava lá. Mas quando nosso divino Senhor subiu ao Calvário e na cruz entregou seu corpo, sua alma, seu espírito em sacrifício pelo pecado, ele acabou com a transgressão, pôs fim ao pecado e trouxe a justiça eterna para todos aqueles que o Pai deu a ele. Nisto, meus amados, temos um forte consolo. As coisas imutáveis em que é impossível que Deus minta. Sua palavra e juramento são nossa segurança inabalável. Pela expiação, somos infalivelmente, eficazmente, eternamente salvos, pois ele se tornou o autor da nossa salvação eterna para todos os que são chamados. Como amamos esta salvação! Nosso íntimo e coração se alegram com isso. Eu me regozijo em pregá-lo, irmãos, e gosto de meditar sobre ele continuamente, apropriando-me dele pela fé em pensamento solitário. Como faz com que as lágrimas escorram pelo rosto de alguém de alegria pensar: ele me amou e se entregou por mim. Ele levou meus pecados e os destruiu. Eles deixaram de ser. Eles são aniquilados. Eles são apagados como uma nuvem. E como uma nuvem espessa, eles desapareceram. Certamente teríamos perdido a sanidade, assim como a graça, se não amássemos esta salvação, além das alegrias mais seletas da terra. Nada se compara a isso.